Conversa à sombra da Molemba. Da raiz às folhas, passando pelo caos. Diálogos de ontem e de hoje para a construção do amanhã. Conversa à sombra da Molemba. Portal Unitel Basket. Acompanhe as equipas, os jogadores, resultados e classificação. Envia basket para 19151 ou vai a www.unitel.ao/basket. Unitel. Zeno mubange odimbaneme. Zenu mukinonimba Jaman africanite. Boa tarde, ilustre ouvinte. Está no ar o programa Conversa Sombra da Molemba. Portanto, começamos com aí aproximadamente 11 minutos de atraso. Estamos a transmitir em direto a partir do supermercado Candando de Viana, que foi aberto em dezembro, no dia 7 de dezembro. Portanto, hoje o Candando resolveu dar um abraço aqui ao nosso programa Conversa Sombra da Molemba. Vamos falar sobre café, o café que tem uma história centenária em Angola. Basta dizer que em 1822, a dados, segundo alguns registros, foi feito o primeiro transporte de café do interior de Angola para portos aqui da zona fundamentalmente de Luanda. Por isso é uma história aí com cerca de 196 anos. Vamos abrir habitualmente com música. Depois da música eu passarei a apresentar os nossos convidados de várias áreas, mas todos ligados ao setor do café. Está aqui também um historiador que vai estar pela segunda vez aqui no nosso programa, e certamente não será a última, que nos vai fazer assim um retrato da história do café em Angola, principalmente no período que algumas pessoas designam por pré-colonial. É preciso também chamar aqui a atenção que a presença do café em Angola não tem a ver com a colonização portuguesa. Portanto, há registros de que o café já estava introduzido em Angola muito antes, portanto, da colonização portuguesa. Sabemos que o café tem origem na Etiópia, é o que se diz, mas há várias documentações e mesmo também a oralidade. É preciso encontrar esses temas, que havia sim uma presença de café em Angola, principalmente na área do Ambu e do Cazengo, que eram produtos que era assim mais ou menos, não havia um cultivo mais ou menos ordenado. Isto começou pouco depois, mas essa presença era visível. Por isso, já agora vamos abrir com música, e música que tem a ver com tema. Vamos ouvir Café da Banda Maravilha e depois passamos a conversa e a apresentação aqui dos nossos convidados. E quem vai dar, digamos assim, um pontapé de saída vai ser o professor Patrício Batiscama, que vai ficar aqui pelo menos por 30 minutos. Sabemos que tem outros afazeres e depois vamos continuar a conversa. Eu sou o Raimundo Salvador. Este programa tem assistência técnica de Francisco Gioconda e contamos com o patrocínio da Unitel, ou seja, estamos no Candando e a Unitel também aqui a patrocinar o programa Conversa Sombra da Molemba. Boa tarde. Vamos então à Banda Maravilha e depois voltamos à conversa. Café, café maná, café, café maná, café kamuna samba, café kamuna sagadi wananjila mukongo, wishiva, tingibiluka, yakayadi, bandu ya mwa, café, ewe, mama we. Café mana, café mana, café kamuna samba, café kamuna sangadi wananjila muku, wishiva, kingibiluka, yakayadi, bandu yamwa, café, ewe, mama we.
pá. Puta com o menho. Ele que lo. Conversa à sombra da Molemba. Da raiz às folhas, passando pelo caos. Diálogos de ontem e de hoje para a construção do amanhã. Conversa à sombra da Molemba. Portal Unitel Basket. Acompanhe as equipas, os jogadores, resultados e classificação. Envia basket para 19151 ou vai a www.unitel.ao/basket. Unitel. Boa tarde, são 14 horas e 48 minutos. Acabamos de ouvir Café, uma das mais conhecidas canções da Banda Maravilha. Portanto, Café, um tema, a música normalmente no nosso programa é aliado ao tema. E vamos começar aqui com o Patrício Batiscama, nosso amigo historiador. Doutor, em 1822 foi feita a primeira, segundo que registros, a primeira exportação de café de Angola. Exportação, vamos usar o termo exportação, porque é um café que foi trazido do interior para os portos, aqui da zona do litoral, e, portanto, saíram do país. Portanto, há um registro, há uma presença de produção de café ainda no período anterior à colonização em Angola. Muito obrigado pela palavra. Boa tarde a todos, caros ouvintes e o meus camaradas do Panei. Eu tenho talvez 3 questões para realçar e ver se consigo responder à sua pergunta. No início disseste que o café, é sabido que o café foi introduzido. O Etiópia é o centro do café, onde os árabes vieram de facto com as suas invasões e explorações, e a partir dali o café foi conhecido no mundo. Mas há uma leitura interior endógena que nós temos. Partimos do pressuposto que café em Angola entrou a partir de 2 sítios. Quando falo de sítios, estou a me referir a sítios históricos. O primeiro é Pangala. O Pangala encontramos no Quênia e entre Zâmbia. Na Zâmbia também. E depois temos o Lundunicenga. São esses 2 sítios que as escavações indicaram que as lundas, as povoações lundas, os primeiros que entraram no território angolano, já no século XIII existia a presença de café. Há chamamos graus de café nas escavações que foram feitas. No século XIII? Século XIII, sim. Lundunicenga ainda está aberto, foi feito no Bumbashi. Algumas peças foram levadas para a Universidade na Bélgica, esqueci o nome, mas também na Universidade de Louvain temos isso. Em relação ao Lundunicenga, essa evidência temos na Universidade de Pretória. Temos esses dados que nos explicam, de facto, as escavações que foram feitas no Lundunicenga encontraram, de facto, as evidências do café. E que data do século XIII. O que indica que, aliás, permite, isso leva-nos a perceber, tendo em conta as migrações dos povos, porque os lundas, não podemos confundir Lunda e Congo no século XV, XIV e XIII, é quase o mesmo povo. As evidências linguísticas banto indicam isso e a própria antropologia nos dá informação sobre essa questão. O que significa dizer, se nos colocar a pergunta café em Angola data de quando, as primeiras escavações arqueológicas indicam até que século XIII. Agora, as informações históricas dos padres que estiveram cá mostram-nos que o café já pode ser assinalado em 1624. No dicionário espanhol Kikongo-Latim, o termo é ser assinalado. E havia consumo desse café? Como é que era consumido? Não havia consumo. Eles falam como chama isso? Das folhas. Eles traduziram várias folhas botânicas que o povo interior utiliza para a medicina, para o consumo, e nós encontramos, ele próprio explica que
primeiro Kawasaki, primeiro foi Gers que explicou sobre essa questão. Disse essa folha é utilizada para o tratamento pessoas quando têm algumas doenças da garganta. Então são as folhas que junto com os lemba-lemba, tritura-se, depois pessoas podem engolir e permitir resolver o problema da garganta, as dores da garganta, ele resolve. Mas em relação aos grãos, não foi explicado, ali não foi explicado, de facto. E o padre Marceli de Pernambuco, depois da guerra da Batalha de Ambuila, também menciona isso, já em 1694. O que significa dizer, temos de facto... Batalha de Ambuila, em que o rei do... E foi em 1665. Sim. Agora, o padre Marceli de Pernambuco, era um brasileiro, assinala o café, ou seja, não sei se é árvore ou arbusto, ele assinala isso em 1994. Mas não assinala como uma plantação, como fim industrial, de explorar. Não é isso. Explica vários tipos de árvores que o povo utiliza. São essas as primeiras evidências que nós temos sobre o café, quando nós falamos da nossa história. Agora, é importante também realçar, no Ambrizete, havia algumas plantações em 1848, ali pelo menos, infelizmente a professora Beatriz Ansi, ele recolheu e encontrou vários documentos que falavam sobre as caravanas dos carregadores na África Centro-Ocidental de 1850 e 1890. E numa da carta que ele tentou traduzir, ele indica-nos que já numa buba e ao lado, nos arredores de Ambrizete, havia já plantações de café. O que significa dizer já com uma intenção de produzir para vender. Ou seja, há um livro interessante do mais velho Álvaro Correia de Faria. Ele falou sobre o café de uma forma resumida. Mas ele não apresenta, ele já foi o diretor, mas ele passa a informação para um conhecimento geral. Mas quando é preciso falar de café, há dado interessante que nós precisamos de facto ter em conta. Esse é o ponto 1. O ponto 2, o café, na verdade, da mesma forma hoje falamos hoje em dia do petróleo a nível do mundo, o café também foi um dos produtos que foi mais solicitado nesse planeta. E de maneira que isso serviu, uma vez que a escravatura foi abolida, é que os serviçais foram utilizados concomitante, claro, mesmo para a produção do café. Até Ana Souza, sim, no Palácio da Dona ele também tinha plantações de café. Logo depois que ele tinha muitos escravizados, depois da abolição, ele investiu na plantação. E foram os escravizados que de facto trabalharam sobre isso. Ele é mais conhecido na aguardente, mas ele produziu também café. Temos alguns. Nós também temos o problema de conservar os documentos. Temos algumas coisitas sobre a produção de café com a firma da Ana Joaquina. Dona Ana Joaquina. Ana de Souza é Rainha Ginga, não? Sim, é Rainha Ginga, obrigado. Pronto, o que eu estou a tentar explicar é que temos algumas coisas ainda não arrumadas, ainda não estruturadas, ainda não classificadas, ainda não estudadas, analisadas. Precisamos, de facto, ver essas questões. Mas para também falar... há dados históricos sobre, já mesmo no último quartel do século XIX e pouco aqui no início do século XX, de grandes plantações, de grandes fazendas agrícolas de café, que eram dominadas pela chamada elite negra crioula desta zona, principalmente aqui no corredor aqui do Kwanza. Essa já é a segunda fase. Esta é a segunda fase. Porque, repara, independentemente ao cultivo do café, foram famílias que cultivavam mesmo café. Acho que não vamos ter esse espaço para debater.
havia o Estado, por um lado, tinha um plano do cultivo do café e a agricultura familiar apostava sobretudo no café. E a elite negra, ainda bem que temos aqui o Eba, não sei se ele sabe da situação, também a família dele produziu, não sei se talvez seja por isso que ele está aqui. Eles todos produziram isso. Bom, para não monopolizar a palavra, eu acho Não, pelo amor de Deus, tem que... Exatamente. Ok, está aqui também o nosso amigo José Mawinga, engenheiro agrônomo há 20 anos no setor do café, chefe do departamento de planificação do INCA. Já estávamos aqui a conversar pouco antes do início do programa, fundamentalmente sobre esses dados históricos. Estava a referir-se a algumas classificações de café do tipo robusta, que são autóctones, aqui, principalmente aqui da zona do Amui, e que já eram tratadas muito antes, pelos nativos muito antes da chegada, inclusive das autoridades coloniais a esta zona. Gostaria que fizesse algumas referências a isso e passar também alguma história aqui para os nossos ouvintes sobre o café. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite que foi formulado à instituição que eu aqui venho representar, para dizer que, sob o ponto de vista botânico, o café robusto em Angola é considerado autóctone. Isto sob o ponto de vista botânico. Quer dizer que o café em Angola já existia muito antes da chegada da colonização portuguesa, muito antes da sua inserção como cultura com cariz comercial. Os dados que nós temos fazem referência que foi em 1830, em que Parreira Barbosa, um português ido do Brasil, instala a primeira plantação de café na localidade do Cazengo. E temos aqui uma amostra, do café à mesa, Café Cazengo. Isso. Tanto isto para dizer que não foi Parreira Barbosa quem trouxe as sementes que foram instaladas no Cazengo, mas o que ele fez simplesmente foi sair da colheita para a produção, para a plantação do café. O café que lá já existia. Tanto como o Mas este café também, alguns documentos dizem que crescia assim de forma mais ou menos espontânea, não? Exatamente. Por isso é que eu disse que o café é autóctone. Ele crescia como qualquer outro arbusto nas florestas que existiam. Talvez não se tivesse grande importância econômica ou a importância econômica que o café representava na altura. Tanto é isso que o Dr. Bacicamas aqui já fez menção. Quando começa esta passagem da colheita à plantação, tanto abre-se como que um marco a nível do país em matéria de produção de café. Tanto uma constelação de interessados aparece no negócio e desapropriam-se terras, aumentando as áreas de cultivo. Isto em 1830. Já existiam essas intenções por parte daqueles que se achavam que tinham algum poder econômico e que poderiam investir no negócio do café. Depois dali... Com uma forte presença também das chamadas as elites locais, não? Exatamente. Elites nativas locais. Exatamente. Já nessa altura, que Parreira Barbosa, quando instala a primeira plantação de café, porque antes disto, como o doutor fez menção, já existiam caravanas de carregadores que faziam recolha do café que crescia espontaneamente nas florestas, transportando para as zonas portuárias, sobretudo, para ser trocado com bugigangas, com canivetes, com facas, com produtos que aí existiam e que eles não possuíam. Fala-se, inclusive, que o café já era uma espécie de moeda de troca com cera, com outros produtos que a colonização portuguesa ia introduzindo no mercado, mas que as populações do interior não produziam. Então, isso criou um certo interesse, um interesse enorme, por parte das populações que viviam nessas localidades onde o café foi identificado, para que pudesse fazer a produção, seguindo, portanto, os postulados de Parreira Barbosa. 14 anos depois, ou seja, em 1844, a colonização, as autoridades instaladas, já assinalavam exportações na ordem de 3 toneladas. Já era um marco para a época. Já era um marco. Daí para frente, o café passa a expandir-se, começando, portanto, na floresta do Cazengo. Portanto, ele vai para Uíge, vai para Cabinda, acompanhando a mancha florestal Cazengo-Dembos, que se estende até a província do Uíge. Cazengo-Dembos, e é preciso referir que os Dembos, na altura, até 1922, era
praticamente um Estado independente. Era um Estado independente, exatamente. Os portugueses ainda lá não se encontravam, mas mesmo nesse momento em que os portugueses não tinham colonizado aquela área, já se assinala que caravanas de carregadores saíam da região dos Dembos, indo para Cacheto em direção ao Ambris, onde realmente era o centro, onde existia o porto, para se fazer a venda desse café, trocando com os produtos que fiz menção que eles produziam. E o Ambris não produzia café, né? O Ambris não produzia, mas e aí depois surge uma história interessante, que dada a autenticidade original dos cafés produzidos em Angola, até hoje, esses cafés, os nossos cafés no caso, são denominados consoante a sua origem. Nós temos, por exemplo, uma variedade de café que se chama Ambris. Uma variedade de Ambris que é consequência não do café ser produzido na região do Ambris, mas, sobretudo, do café ser exportado a partir do porto de Ambris. Basicamente, esse café era produzido nas regiões de Ambuila, muito mais para o interior, para o Ije. Mas como o ponto de exportação era o porto de Ambris, então o café convencionou chamar-se como café Ambris. Continuando com as variedades que nós temos um café cazengo, café robusto, a variedade cazengo, como consequência das plantas que foram originalmente identificadas nas matas de cazengo. Ou seja, são variedades completamente autóctones nesse caso. São autóctones, são autóctones, sim senhor, com certo diferencial em tamanho, mesmo em organoleptia, portanto em sabor também, né? Tem uma certa diferenciação. Ainda nesse capítulo das variedades, há uma outra variedade que é o café Ambuim, como o próprio nome indica, que foi identificado nas matas da Damba do Cungulo, na região do Ambuim, isto lá para as terras da Gabela. Depois ali seguiu-se o café Cabinda e no fim a última variedade que foi identificada foi o café Macocola, que não teve uma exploração comercial muito forte devido à acreditamos, sua tardia identificação. Mas são essas variedades, a par da variedade de Cabinda, que baseados na origem, na autenticidade das regiões onde o café foi descoberto, digamos assim, né, deram nome às variedades que atualmente possuímos em termos de café. Ainda continuando em termos de história, podemos dizer que em 1930 já havia a produção de café arábica nos contrafortes da Serra da Xela e no interior da província do Namibe, por incrível que pareça. Estou a falar de café arábica. Café arábica no interior arábica da província do Namibe. Do Namibe. Isto em 1930. Isto para dizer que... Não, mas voltando ainda ao início do século, né, do século XX, e sobre o impacto social e até político do café, eu gostaria ainda de que me fizesse assim uma abordagem daquelas que nós também já estávamos aqui a fazer antes do programa. A partir de que momento é que começa a haver, digamos, um desaparecimento, e mais ou menos forçado e por razões políticas, da política colonial da época, da retirada dos nativos, portanto, do setor cafeícola? Como é que isto começa? Como é que este processo começa a se desenvolver? Fundamentalmente, segundo alguns dados, a partir depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, com o aumento do preço do café, né? Ok. O que se passa é que em 1927, se a memória não me escapa, há como que uma descoberta tremenda sobre o valor econômico que o café possuía. Tanto terras começam a ser desapropriadas a partir deste momento. E o exemplo clássico disto é a região da Cadá, é a implantação da Cadana no Ambuim. Tanto nesta localidade, os fazendeiros da época, reconhecendo o valor econômico que o café possuía, foram paulatinamente desapropriando terras aos autóctones para que a produção de café fosse implantada. Produção, não só colheita, mas produção. Assim é que começam a nascer as primeiras grandes plantações, grandes para a época, grandes plantações de café que persistem, em certos casos, até os dias de hoje.
Este processo que começa na região E aí de também Cadá, começa provavelmente o modelo de produção, como disse o Paulo Ringote, acho que não sei se estou a citar mais ou menos de memória, mas ele poderá me corrigir. Aí há 2 anos o modelo de produção das chamadas grandes roças do café, né? grandes quem? Das grandes roças do café, porque havia uma produção mais ou menos que era de pequenas famílias, né? Várias famílias que eram produtores de café, mas depois aí começa o modelo da grande roça com a introdução com as mudanças que o poder colonial provoca, né? Em que os autônomos são retirados e depois aparecem portugueses a liderarem o processo de produção de café e fundamentalmente com as grandes roças. Não sei se estou certo. Sim, acaba estando certo. Quer dizer, não sei se o Paulo Ringote está certo, né? Não, já agora está aqui o Ringote, o Paulo Ringote, economista. Eu estava aqui a citar de memória. Não, podes falar. Uma dica. Não, obrigado. Era só para fazer uma pequena intervenção. De acordo, esta informação também, digamos, temos-la recolhido da história recente da economia de Angola. Porque, como disse muito bem aqui o engenheiro e o doutor Patrício, sem prejuízo da descoberta do café em Angola, ou que o café, afinal, uma planta que, digamos que é originária de Angola, dadas as suas características, mas a produção já com fins comerciais e as suas ramificações do ponto de vista de diferencial de desenvolvimento é recente, é mesmo a partir do início do século XX, não é? Do século XX, com, enfim, dado o valor do café, sim, porque o café, como também sabemos, e a história do café diz-nos que, bom, se quisermos que o café terá começado a ser comercializado a partir da Etiópia, do Quênia, depois os árabes foram levando para os mercados europeus e o mercado norte-americano, não é? Com o aprofundamento da colonização em Angola e consequentemente, com a troca de interesses com outras nações, estou a falar de algumas nações europeias, como a Inglaterra, a Bélgica, os Estados Unidos da América também, força disto, começou-se também a produzir mais café angolano e levar para esses mercados que afinal eram na altura os grandes consumidores de café. Então, só para dizer que de facto estou totalmente de acordo, se o café passou a ser um produto de valor de exportação e Angola tinha condições geográficas, climatéricas para a sua produção, era naturalmente esperar que houvesse interesse da parte, direi eu, quer das autoridades coloniais como dos comerciantes em produzirem o café para levar a esses mercados que já na altura passaram a ter relações económicas com Angola colónia de então. Exatamente, são 15h10. Este é o programa Conversa Sombra da Mulemba. Você sintoniza este programa na 97.5, a emissora católica de Luanda. Estamos a transmitir em direto a partir do supermercado Candando. Candando, portanto, aqui de Viana, uma loja aberta em dezembro, no dia 7 de dezembro. E hoje o Conversa Sombra da Mulemba está aqui. E por isso agradecemos também aqui a direção do Candando, que nos proporcionou o ambiente para realizarmos aqui este programa sobre o café em Angola. Mas a partir de que momento é que nós começamos a ter uma produção de café expressiva? Quando é que Angola começa a ser um grande player na produção de café? Esteja à vontade. Vai falar aqui o engenheiro João Mainga, que é o... José Mainga, engenheiro agrônomo, há 20 anos ligado ao setor, formado na Bélgica e que é um conhecedor aqui da área. Olha, pode-se considerar o ano de 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, em que assiste-se no mercado internacional a uma subida galopante dos preços de café. Portanto, 1946 é considerado como um marco, porque foi nesse período que o café aqui em Angola impôs-se como o primeiro produto de exportação, superando inclusive diamantes. 1946. Ainda não havia exploração petrolífera, não? Acredito que não sei. Não havia. Não havia. Não havia. Então, prontos, nesta fase, devido, como fiz referência à subida dos preços,
por ter superado inclusive as exportações de diamantes, houve como que uma corrida desenfreada por parte das elites da época para a instalação de diferentes campos de plantação de café. E um aumento também da chamada imigração europeia para Angola, exatamente. Nomeadamente portuguesa. Portuguesa, nomeadamente, sim. Então nós temos 1946 como um marco histórico, exatamente, na inserção do café como um produto de exportação com cariz econômico extremamente forte. Exatamente, Paulo Ringote. Eu queria só, enfim, rebater esta intervenção aqui do engenheiro. Na verdade, se nós consultarmos Carlos Rocha de Lolua, que é, digamos assim, o maior escritor, se podemos dizer, da história econômica recente de Angola, Carlos Rocha de Lolua, na sua obra sobre contribuição da história econômica de Angola, diz que o café entrou para a pauta de exportação da antiga colónia a partir do ano de 1918. Ou seja, já estamos todos de acordo que até então o café era um produto, tinha produção, sim, mas os registros que de Lolua, digamos assim, nos apresenta, apontam para o período de 1918. É claro que nesta altura o café não era o produto líder das exportações de Angola. Era o milho. O milho era o primeiro produto, ou seja, tínhamos os diamantes, o milho, o açúcar e o café. Agora, do ponto de vista histórico, sem querer entrar muito digamos assim, no mérito da questão, a história económica de Angola, a seguir ao tráfico de escravos, registou, digamos, um segundo ciclo digamos assim, de comercialização, exportação de bens, que foi o ciclo da borracha, não é? O ciclo da borracha, que é do final do século XIX e início do século XX. Nesta altura, a borracha era a commodity, por assim dizer, que dominava as exportações de Angola. Seguiu-se-lhe o milho, não é? Também como commodity, e depois então é que viemos para, digamos assim, o ciclo do café, não é? Justamente em que o marco histórico, dito muito bem o senhor engenheiro, é o ano de 1946, quando o café passa a liderar em termos de volume. E neste período, desculpa Paulo Ringote, neste período parece que houve também um problema com a produção do café no Brasil, não? Bom, parece que este período também parece que foi marcado por uma queda de produção no Brasil do café. 29,30. 29,30, ok. Pois, 29,30 é já uma crise global, né? A crise global que se dá com a queda da Bolsa de Nova Iorque, não é? E as suas repercussões, digamos, na economia mundial de então. E o Brasil, que era já um grande player do ponto de vista da produção, teve que, segundo os registros que tenho, até destruir produção, ou seja, tinha estoque elevados de produção e teve de queimar para garantir que, na recuperação da economia, o preço da commodity se pudesse manter elevado. Quer dizer, então aqui esta correlação entre, os preços e a economia real, no caso, não é? Se me permitir, Roberto, há um elemento interessante que estamos a esquecer, é que a elite angolana intelectual que a Igreja Metodista formou. Temos aqui um representante na mesa. Eu não sei porque é que ele não está a falar. Não, ele já vai falar. Não, porque um dos avós dele fez parte da elite. Ou seja, estamos a falar aqui do nosso amigo Toninho Weber. Mateus Pereira. Há um livro interessante que o Fernando Mourão que escreveu, infelizmente já não faz parte do sabe. Professor da Universidade de São Paulo, né? Ele tenta explicar a origem da elite urbana de Angola, especificamente nessa zona de Luanda, que percebeu que a elite financeira era oriunda de Golungo Alto. Ele tinha como base de riqueza a produção de café. É interessante. E essa elite exportava café, não? Não só exportava, ele comerciava com o mundo, né? Não, mas através de Luanda. Entrava até, você chama isso de crédito, não? Ele tinha até facilidade de dar crédito
Da mesma forma que a Ana Joaquina fazia, Dona Ana Joaquina fazia. O Estado, quando faltava dinheiro, ele emprestava dinheiro. E a elite, não só intelectual, que o metodismo formou, mas econômico sobretudo, ele tinha capacidade de fornecer café. Ele tinha essa capacidade, ele tinha reserva até financeira para emprestar até o próprio alguns governadores, que tinham algumas pessoas políticas bem assentes entre 1920 e 21 até 40, antes da Segunda Guerra Mundial. A família Fanzoni, por exemplo, não só está na elite, mas também tentou entrar nesse. Até havia famílias mestiças e preta, negro mesmo, com poder financeiro. E nessa época, agora, com a queda do preço, preço do petróleo, do café, com a queda do preço, o que acontece? As primeiras. Ou seja, final dos anos 20, né? Não, já estamos nos anos 30. Repara que a fundação da Liga Africana, da forma que foi fundada, todos que estiveram lá foram filhos descendentes da elite que conseguiram alguma coisa através do café. Essa é interessante. Curiosamente, sem puxar mas curiosamente a elite que fundou o MPLA surge de lá. Surge do café. Sim. Também. Já agora poderia citar alguns dados mais precisos dessa elite que... sim, o Lungo Alto, podemos fazer aqui a referência de o Mário Pinto de Andrade, que foi o primeiro presidente do MPLA, é originário deste, tem essa referência. O que é interessante, ele tinha uma autoridade. Mesmo Lopo Nascimento, também claro, a família dele até 1922 exportava café. Até Albina Cis, todos eles estão lá. O que é interessante, acima de tudo, é que a primeira luta que ele consegue estabelecer, lançar, na base da cultura, porque não se permitia que os pretos tenham capacidade financeira. Eu acho que o John Weber, temos aqui o Toninho Weber, ele poderá melhor. Eu quero que ele fale, porque ele tem informação do avô dele. Eu tenho informação através dos livros. Há uma conferência metodista de 1917 que menciona o John Weber. Não só mostra, John Weber tinha uma visão. Tinha uma visão, da mesma forma que o avô do Eduardo Santos, tinha uma visão convergente. Qual foi a visão? Não era só evangelizar pessoas para torná-lo culto ou literado, não era suficiente evangelizar. Retirar feitiços e mostrar a Bíblia não era suficiente. Era preciso mostrar e aprender algum ofício. E John Weber defendia uma posição, era necessário que os negros tivessem acesso ao poder não só acadêmico, mas também financeiro. Era preciso criar esse espaço para que ele seja detentor de pequenos negócios. Mas existia, o negócio na altura veio o café, porque havia plantações de café. E os angolanos, sempre naquela altura sobretudo, produzia muito. O avô do mano Tony que está aqui, não sei se ele sabe disso, ele não só tinha serviçais, para não dizer escravizados, porque ele tinha poder financeiro, poder acadêmico, ele podia empregar pessoas para fazer, ele podia, através da evangelização, ele tinha muitos seguidores. É que esses seguidores não podiam viver só da palavra de Deus, viviam sobretudo da sua produção. Daí está que a linha do café sempre foram pessoas que insistiram que não era preciso que seja detentor de poder econômico. Exatamente, mas depois há um declínio dessa elite, né? Há um declínio dessa elite e isso começa fundamentalmente com as políticas também de Norton de Matos, que visou praticamente esbater esta elite negra que vinha fundamentalmente do café e de outras áreas também. O Norton Matos, ainda bem que você está estudando dele, ele temia que o angolano tivesse o poder econômico e o poder intelectual. Ele foi o maior medo. Agora, como o comboio já andava, já havia pessoas com esse poder intelectual. Ou seja, está a falar do comboio da Ambuém que foi financiado pelos... Não só. Ok, o comboio em sentido figurado, percebi. Já que o comboio... Eu acho que é falta de café nesta mesa.
Mas eu gostaria que... está muito calado. Mas tem o Toninho, Paulo. Obrigado. O Toninho que é um grande apreciador de café. O Patrício Batsek está a tocar um aspecto muito importante para a identidade de Angola e a compreensão daquilo que nós somos hoje e de onde viemos. Portanto, estamos a falar da minha família, como poderíamos falar de todas as outras que aqui foram referidas e outras que porventura não terão aqui sido referidas. É importante sinalizar que o conteúdo do metodismo em Angola, por ter sido introduzido por missionários de origem anglo-saxónica, não visava apenas a palavra do Senhor, visava também a conquista do poder econômico como forma da criação e manutenção de aspectos identitários dos povos que a iriam transmitir. E neste sentido, o metodismo teve esta força. E esta força, por vezes, muito esporadicamente é que é feita referência. Mas, na essência, o metodismo foi um dos principais precursores de todo o movimento nacionalista que depois derivou naquilo que nós conhecemos hoje como a distribuição e a divulgação de um nacionalismo preocupado com o futuro de Angola, mas já de uma forma estruturada. Não como na forma mais antiga, mas de uma forma mais estruturada, criando precisamente toda esta base intelectual, por um lado, mas também a base de sustentação destes indivíduos que se estavam a preparar para poder ser porta-vozes dos anseios da época, que finalmente foram consumados em 11 de novembro. Pois aí já é outra conversa. Já é outra conversa, porque aqui o tema, o foco é o café, são 15 horas e 22 minutos. Mas olha, vamos já depois, tem aqui outros convidados que também ainda não falaram, já vão falar. Nós temos mais uma hora de programa, por isso vamos ouvir aí uma música e depois voltamos à conversa. Vamos ouvir Rui Mingas, Monangambé, pronto, um poema de Antônio Jacinto, que é um retrato da situação, porque há uma narrativa de dor e sofrimento ligada ao café. Vamos falar um pouco dessa narrativa e do seu impacto também político e que despoletou nas grandes revoltas como do 15 de março e o 4 de fevereiro, que no fundo tem muito a ver com café. Nós estamos a transmitir em direto a partir aqui do Candando. Já temos aqui umas ofertas da pastelaria, da cafetaria Creme, que serve um café maravilhoso. O Toninho Weba já esteve aí a tomar o café. Está aqui também uma amiga nossa que também ligada a um café mais da Baixa de Luanda e que só serve cafés nacionais. Já vamos poder falar aqui um pouco sobre isso. E temos também seguramente aqui um grande player do setor cafeícola, que é aqui o diretor da Anguanabeiro, que também ainda não disse nada, para nem sequer o seu boa tarde, mas também já vai entrar na conversa. E eu, embora não pareça, sou o Raimundo de Salvador e também falo nesta rádio. Vamos a Rui Mingas e depois Rui Mingas, aqui que musicou de forma extraordinária um dos grandes poemas de Antônio Jacinto, que é um dos pais, digamos aqui, da independência de Angola. Esteve desde o início no processo revolucionário para a independência de Angola e começou muito jovem aí a partir dos anos 40. E vamos ouvir aqui também esta música que vai, digamos, guiar os próximos 10 minutos da nossa conversa e depois vamos entrar já nas questões que têm mais a ver com a contemporaneidade, com os desafios do setor cafeícola em Angola. Portanto, Chico Joconda, música, e depois voltamos à conversa. Não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão.
quem se levanta cedo, quem vai à tonga, quem traz pela estrada longa a tipóia ou o cacho de dendém, quem capina e em paga recebe desdém. Foba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares. Foba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares. Porrada, se refilares, porrada, se refilares. Quem faz o milho crescer e os laranjas florescer, quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores, quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro, e as aves que cantam, os regatos se alegram serpentear, e o vento forte do sertão responderão: Monangambe, Monangambe. Ah, deixa-me ao menos subir as palmeiras, deixa-me beber maruva e esquecer diluído nas minhas bebedeiras. Monangambe, 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 Monangambe. Uou! Estás com uma grande máquina? Pois, tem 0 km, jantes de liga leve e... Não, eu não estou a falar do teu carro. Eu estou a falar do teu novo Unitel. Aproveita as grandes novidades Unitel. Laranjinha 3G, 10.900 kwanzas. E ZTL 3G, 8.900 kwanzas. 2 super máquinas com rádio, internet e preços incríveis. Garante já a tua numa loja Unitel. Conversa à sombra da Molemba. Da raiz às folhas, passando pelo caule. Diálogos de ontem e de hoje para a construção do amanhã. Conversa à sombra da Molemba. Boa tarde, são 15 horas e 30 minutos. Este é o programa Conversa Sombra da Molemba. Estamos a transmitir em direto a partir do supermercado Candando de Viana. E deixa dizer que este programa Conversa Sombra da Molemba este programa Conversa Sombra da Molemba tem como referência a molemba, que é uma árvore frondosa que tem um papel central, como nós sabemos, em algumas nações ancestrais de Angola. É a sombra da molemba que normalmente as pessoas, as autoridades e não só, tratam dos assuntos da comunidade, dos assuntos da família. Normalmente em reuniões a sombra da molemba visam produzir harmonia, cultivar a memória, passar conhecimentos, e é isto que nós estamos a tentar fazer aqui, e a resgatar e a homenagear esta velha tradição. E estamos até por acaso aqui no Candando e sabemos que as conversas à sombra da molemba normalmente terminam com um forte candado entre os presentes, então isso casa muito bem hoje aqui o programa Conversa Sombra da Molemba no Candando. Ouvimos há pouco Rui Mingas, um dos grandes intérpretes da música popular urbana angolana, que musicou um dos mais belos poemas de Antônio Jacinto, que é uma narrativa de dor, de sofrimento, que tem muito a ver com o café e fundamentalmente depois dos anos 40. Ou seja, depois dos anos 40 o café não só deu riqueza a muita gente, mas também o café significou muito sofrimento e também esteve
de certa forma ligado às explosões, às revoltas que surgiram em Angola nos anos 50 e 60. Nós temos aqui um historiador, graças a Deus, à mesa, que é o Patrício Batiscama, que vai falar um pouco sobre isso, mas ele, como é líder de família, tem responsabilidades, está a ser chamado a uma reunião, mas ainda vai ficar aqui 5 minutos, depois vamos dispensá-lo e vamos continuar aqui a conversa com aspectos que têm a ver mais com a contemporaneidade, com os desafios de hoje do setor cafeico. Patrício. Na verdade, já foi realçado a crise econômica e o café, os países produtores de café passaram a ter algumas dificuldades. E Portugal, na altura Angola faz parte de Portugal, também não podia ser uma exceção. O que acontece é que, ao mesmo tempo, a Constituição de 1930 em Portugal vai encontrar sérias dificuldades na aplicação. Há uma ideia de que, caso a lei sobre o indigenato ter uma força real, poderá de facto realçar a economia de Portugal. Só que o que acontece? Acontece que na aplicação ele encontra algumas dificuldades para a sua realização. É ao mesmo tempo que as famílias elite que tinham capital cultural, acadêmico, começaram a ter alguma noção de que deveria de facto participar na conquista ou na construção do país, na conquista do seu bem-estar. É ali que repara que volto mais a citar o professor Fernando Mourão, que explica a necessidade do pactos familiares. Família Y casa-se com a família O, quer dizer, ele quer, além das relações que tiveram, quer no metodismo ou quer na nova dinâmica econômica que se verificava, quer agora tornar essas relações mais fortes. É o início, de facto, das famílias que levantaram-se para a luta de libertação. Eu citei o MPLA, a fundação, mas também no AMBO aconteceu a mesma coisa. Havia, não sei se essa é a expressão, de Espírito Santo, onde as famílias que tinham a elite da igreja congregacional também começou a juntar-se entre si e formarem uma força para dinamizar, para participar no seu bem-estar. Por quê? Porque o professor Mourão, ele acha que a crise constitucional de Portugal foi boa por duas razões. É que em Angola, ou em Portugal ultramarina, ele produziu a primeira elite política. Ponto 1. E em próprio Portugal, ele conseguiu trazer as famílias pobres, mais pobres, conseguiu trazer essas famílias como um travão para que o Portugal não fosse um desastre econômico. Hoje em dia eu consigo perceber quando, por exemplo, nós fizemos uma releitura de Portugal depois da Segunda Guerra Mundial. O que sustentou de facto Portugal na Segunda Mundial não foi a elite que desde 1910, quando falo de 1910 é o início de Portugal enquanto república, já não foram apenas aquela elite, e foi outras pessoas, outras famílias também, algumas famílias de Madeira, que não tinham poder, nem econômico, nem nada. Algumas deles... Emergiram novas elites. Pois, havia emergência, emergiu-se uma nova elite. E não só eles conseguiram levar a Portugal avante depois da Segunda Guerra Mundial, mas também conseguiu-se reerguer a própria economia de Portugal, não só a partir da ultramarina, mas no trato que existiu entre os Estados Unidos, a Inglaterra e o Portugal. O que é que nos interessa hoje quando é preciso falar da Angola? Angola, de fato, conheceu uma fase muito difícil. Acabei de citar o nome do antigo diretor Álvaro Correia de Faria. Ele próprio, eu tive essa oportunidade de falar com ele na Expo Milão. Ele disse: filho, nós passamos muito mal, nós sofremos, nos anos 40, sofremos. E nós que já integrávamos o liceu de Liceu de quê? De Luanda, aquele liceu,
Pois, nós que já integrávamos como elite daquele liceu, passamos mal. Percebe? Passaram mal. Não só eles passaram fome. Quando disse passaram mal, eles passaram fome. Que dependiam, os pais tiveram essa capacidade financeira de vender café e ter alguma coisa, mas deixou de existir. Porque foram despojados. Sim, mas ele disse foi um tempo interessante porque isso chamou-nos a atenção a perceber que não só do café que podemos viver, é preciso que cada um tivesse capacidade, capital acadêmico para nós construirmos. Ele, o Antônio Agostinho Neto, por exemplo, naquela mesma época que ele começa a congregar nos partidos políticos. Essa crise foi interessante. O povo começou a congregar-se, a unir-se, a debater. Aliás, o primeiro documento que PIDE registrou em nome do Agostinho Neto foi de 1949. É justamente depois da... Ou seja, Agostinho Neto na altura tinha 27 anos. Pois, em 40 anos já militava na juventude democrática não sei, democrático, qualquer coisa assim. Mundo Juvenil Democrático, eu creio que era isso. É um movimento de juventude democrática. Ele já fazia parte daquilo. Antes mesmo de ir a Coimbra para estudar. Isso foi bom, porque essa crise levou a pessoa a repensar para encontrar meio de solucionar. É, de fato, o início da luta de libertação em Angola. Essa época produziu. Se repararmos, o Linda Hillwood fala sobre o empenho do Jonas Savimbi para a independência de Angola. É mais nos anos 60. Se repararmos, o Birmingham fala sobre a independência de Angola. Ele diz que não começa de fato o MPLA. Começa quando? Entre 40 e 50. Se vai reparar, pegar o livro do História do MPLA, pessoa falar sempre do MPLA, né? Porque pronto, o luta de libertação está lá. Se irmos pegar o livro do MPLA, vamos ver que ele começa a identificar o início da luta de libertação entre 40 e 50. Porque foi época de muita dificuldade. E pessoas começaram a encontrar como podemos solucionar essa questão. E o café sempre, preciso vir aqui buscar não, sempre mas foi na base do café. O café sempre no epicentro de todas as situações. Eu vou contar uma anedota que o mais velho de Faria contou-me. Ele disse-me que o café, esses filhos metodistas, esses filhos todos angolanos, cujo pai era um produtor de café, não sei, eram muito inteligentes por uma razão muito simples. Consumia café. E café torna a pessoa muito inteligente. Sabe duas anedotas? A primeira anedota é o Caldi na Etiópia, como é que ele descobriu o café? Ele era pastor, o rebanho, e via que no rebanho, ao mastigar algum tipo de folha, e tornava-se mais alegre. Ele sentou-se necessidade de pegar essas folhas, começou a consumir também, ele viu que não, e começou a produzir coisas. E ali que ele descobre o café, como se faz café. E o Caldi foi o pastor mais inteligente que mais produziu. A outra lenda que é na Escandinávia, no século XVIII, os dois gêmeos foram condenados à morte. Serão vocês condenados à morte. Então o rei disse, não, tem que agraciar, não vão morrer, então vamos lhe dar o veneno dos árabes, que é café. E dava café para ver até que tempo poderão resistir. Acontece que havia dois médicos que acompanhavam os condenados. Um dos médicos morreu, mas os condenados continuavam vivos. O outro médico morreu, os condenados continuavam vivos. O próprio rei morreu, mas continuava vivo. Por quê? Porque o café tem ingrediente para prolongar a vida. Esse é o mais velho Faria que me contou como... Ok. Paulo Ringote, podes falar? Muito obrigado aqui. Cruzar... Sim, à vontade. Queria cruzar esta informação com o café. A sua relação com os movimentos de libertação, a igreja que foi aqui mencionada, para dizer o seguinte. De facto, com o início da exploração, vamos chamá-la industrial do café, e pela tecnologia que se usava, o café recaía muito na força de trabalho, passou a haver então o trabalho assalariado e os famosos contratos, não é? E as igrejas, estas duas foram aqui citadas, a Igreja Metodista no norte de Angola e a Igreja Congregacional no sul de Angola, que eram igrejas originárias
do norte dos Estados Unidos da América. A Igreja Metodista, como sabemos, tem origem nos Estados Unidos da América, a Igreja Congregacional no Canadá. Estas nações que já eram independentes há muito mais anos, os missionários vindos para Angola vinham não só, como foi aqui dito, evangelizar, mas também ensinar do ponto de vista secular os angolanos a serem livres. Quer dizer, é ali que nós assistimos a todos esses nacionalistas, Agostinho Neto, Jonas Tavindes e outros, que vão estudar por intermédio de bolsas de estudo concedidas pelas igrejas e se forjam também já na Europa no movimento nacionalista. Ou seja, se quisermos cruzar o café com a história política recente, temos de dizer que o trabalho assalariado, o trabalho forçado, a partida para o contrato, como foi aqui muito bem cantado por Rui Mingas, tudo isto provocou revolta. E os missionários de então iam ensinando os angolanos a serem livres, não é? E é este ensinamento de emancipação, de liberdade, que está na raiz do nascimento dos movimentos de libertação nacional. Era só para acrescentar também este aspecto, digamos, na história recente, digamos assim, dos movimentos de libertação que nos levou até a independência em 1965. Aqui o amigo Eba também já assinalou este aspecto. Exatamente. São 15 horas e 43 minutos. Vamos aqui. Vou passar agora aqui a palavra ao presidente da Associação dos Cafeicultores. Não, usa o microfone. Portanto, João Ferreira, Associação Nacional de Café, Cacau e Palmar de Angola. Exatamente. Não, olha, caríssimo João Ferreira, eu gostaria pelo menos que... Nós sabemos que o sucesso do café de Angola, principalmente depois dos anos 60, não tem a ver só com uma produção farta, tem também a ver com a sua qualidade. Mas agora poderia falar um bocado dessas variantes do café angolano que passaram a ser conhecidas no mercado internacional e a razão de ser do seu sucesso? Exatamente. Bom, mas antes, porque a história que foi aqui revelada tem bastante interesse naquilo que é a história do café em Angola. Portanto, interessa trazer aqui algum dado. Portanto, relativamente àquilo que foi dito, comparativamente com a expropriação do café na província de Kwanza Sul pelos colonos aos patriotas, o mesmo não aconteceu de igual modo para a região norte. Portanto, por isso é que a guerra foi muito mais feroz nas províncias do Kwanza Norte, hoje precisamente pela recusa da população dessas áreas em deixar que as suas fazendas fossem expropriadas. Tanto é assim que a história está ali bem clara, é que há mais camponeses, tanto empresas familiares de café no norte, portanto concretamente no Uís, Kwanza Norte e Bengo, é relativamente o Kwanza Sul. Portanto, aqui a expropriação não foi bem feita, como consentida. Tanto é assim que o colono investiu em termos de guerra contra os nortenhos, precisamente por causa disso, pela recusa que houve. E também tinham aí o Congo para escapar. Também é verdade, mas ainda assim... Até os anos 60, segundo dados da ONU, havia 400 mil angolanos originários fundamentalmente do norte de Angola que estavam no Congo. Exatamente. Portanto, mas tinha uma escapatória assim, e era Também é verdade. Uns tantos refugiaram-se devido à guerra, portanto, que se investiu contra eles, mas a maior parte do pessoal do Uís continuou a trabalhar nas suas fazendas e continua até hoje. Portanto, tanto é assim que a maior parte da produção de café nessa altura era do setor camponês e que infelizmente hoje ainda continua a ser assim nessa altura. Exatamente. Já agora a questão que eu coloquei, depois também vamos ter aqui o nosso... Portanto, praticamente foi dito pelo engenheiro Mainga que Angola tem dois tipos de café, portanto o café, os dois robusta Ambuí e o Ambriz, e o Arábica, que já foi dito aqui. O Ambriz, que é
que se produz na área do norte, o IS, quando é norte e Bengo, portanto, falou-se do cazengo, que praticamente fica diluído, porque a maior parte do pessoal conhece mais o Ambriz do que o cazengo, e o ambuim que se produz no Kwanza Sul, especificamente. O arábica, que vai se produzindo um pouco por tudo, na parte central, ou seja, na Planalto Central, o Ambo, que é algum café, Benguela, Huila, etc, etc. Mas, relativamente a essas duas qualidades de café, há uma tendência em a gente pensar que o café melhor é o café ambuim. Não é verdade. O melhor café da Angola é o arábica. Infelizmente que se produz em poucas quantidades, obrigado, mas associado às duas três produções, ou seja, o arábica, o ambuim e o ambriz é que faz a melhor qualidade de café se misturado. Portanto, hoje em dia, a maior parte da produção de café é o ambriz, que se produz no norte, e infelizmente no momento atual se produz muito pouco. Isso, acho que o nosso sistema devia logo a seguir se na verdade por ali, saber porque é que nós não estamos a produzir café. Quando vimos que boa parte desses históricos, tanto do MPLA, nasceram no café, era bom que nós tivéssemos um pouco mais interesse em saber porque é que nós estamos a produzir café, porque é que temos que fazer para continuar a produzir café, qual é o interesse que o Estado, nesse caso a elite política do país, produz café, deve ter para produzir café. Eu acho que devíamos conduzir a nossa conversa nesse sentido. Não, a história é linda, a história é bonita. Vamos ter uma segunda oportunidade para falar mais sobre isso. Falássemos sobre isso. E obrigado aqui também por essa reprimenda, digamos assim, mas achamos que tinha sido importante fazer alguma introdução. Obrigado. Está aqui também um grande player da produção de café, que é o diretor da Angua Nabeiro, né? E a primeira pergunta que lhe coloco, o que é que viabilizou, por assim dizer, o investimento portanto, a vossa empresa mãe é a Nabeiro de Portugal, né? E aqui constituíram uma empresa de direito angolano que é a Angua Nabeiro. O que é que viabilizou este investimento, já que neste momento a Angola tem uma produção quase que irrisória de café? Nós, historicamente, temos uma ligação emocional muito forte com a Angola. Portanto, o nosso fundador, o Sr. Rui Nabeiro, desde sempre comprou bastante café à Angola, e digamos que grande parte daquilo que a Delta e que o Grupo Nabeiro conseguiram ser a nível mundial é em grande parte devido ao café angolano e à Angola. E, portanto, sempre tivemos uma ligação muito forte emocional com a Angola. E em 98, fruto dessa ligação, recebemos um convite da parte do governo e da parte do presidente de Angola, no sentido de encetar um projeto e um processo de recuperação e de uma criação da fileira do café que englobasse todos os participantes das várias atividades, quer de agrícola, quer de transformação, quer de comercialização, no sentido de recuperar os níveis de produção e de exportação e do impacto económico que o café teve em Angola. Portanto, foi nossa intenção recuperar. Na altura vimos várias explorações e várias fábricas. Optámos pelas instalações da Liangol, que era uma fábrica ali na zona da Molemba, Cacoaco, que fabricava essencialmente café solúvel, o chamado café instantâneo, e que nós, na altura, o know-how dentro de casa da empresa não nos permitia recuperar a parte do solúvel e também, que é um consumo que na altura em Angola não justificava, que era uma operação complicada de gerir. Portanto, optámos por transformar a fábrica e recuperar a fábrica no sentido de dinamizar a comercialização da nossa marca angolana, que é o Ginga, mas também da exportação para o grupo, que sempre compramos café de Angola, e tínhamos agora aqui uma plataforma de exportação bastante forte. E falando do café Ginga, que é uma marca tradicional aqui em Angola, vocês voltaram a pôr o Ginga no mercado mais ou menos em que ano?
Nós recuperamos as operações fabris, começámos em 98 e depois em cerca do ano 2000 criámos a empresa Angonabeiro, uma empresa de direito angolano, 85% detida pelo Grupo Nabeiro e 15% por 3 sócios angolanos, muitos deles, muitos deles não, a totalidade deles, que eram funcionários da Liangol e que ajudaram a preservar as instalações. Portanto, foi a partir desse ano, do ano 2000, que nós começámos a recuperar a marca Ginga através de café de grão e café moído, produção nacional. De qualquer maneira, o café angolano que nós exportamos para Portugal, que é trabalhado depois na nossa fábrica de Campo Maior, que é a maior fábrica da Península Ibérica, depois é englobado quer em lotes chamados lote Angola, existem mesmo produtos com o chamado lote Angola em Portugal, quer de grão, quer moído, quer no café de cápsulas. Portanto, o café de cápsulas tem o lote mais vendido, que é a chamada intensidade número 10, engloba café angolano e, portanto, esses produtos depois transportam o café angolano para cerca de quase 40 países, onde nós temos uma operação comercial a partir de Portugal. Cerca de 40 países consomem esse café proveniente fundamentalmente de Angola. E a relação com os produtores? Como é que é feita a vossa relação com os produtores, o incentivo à produção? Nós temos aqui um fator determinante. Nós só temos, digamos, a parte final do processo da comercialização do café, que é a torra, a moagem e o embalamento. Todo o resto do processo nós trabalhamos com parcerias, e aqui a chave da parceria são essencialmente os fazendeiros que detêm o descasque e que servem no fundo de angariadores da pequena produção que os pequenos agricultores, que é a base, essencialmente a base do cultivo do café, são os pequenos fazendeiros. E o vosso café é originário essencialmente de que localidades de Angola? Conforme foi aqui dito, a maior parte do café que é produzido em Angola é robusta, e o principal é o robusta Ambris, e a principal produção vem do norte do país, essencialmente do Coisa Norte, do Uís e também do Coisa Sul. Portanto, 80% do café que adquirimos em Angola, 80-85% é robusta, e conseguimos adquirir também algum do Arábica, que é produzido cá. Ok, muito obrigado. São 15h53. Este é o programa Conversa Sombra da Mulemba, na 97.5. Estamos a transmitir em direto a partir do supermercado Candado. Vamos ouvir agora aqui também o nosso amigo da Associação dos Produtores, e depois o Paulo Ringotti, e por último o representante do Estado. Por que é que nós não temos uma produção de café neste momento significativa? Estamos em paz há 16 anos, podemos perceber aí o período de guerra. Não, Tony Weber, tu depois vais falar, mas primeiro vamos ouvir aqui o coisa da associação. Lembrei-me agora da famosa empresa Wigimex, e então, como aqui estão pessoas que estão associadas, estiveram associadas ao processo, gostaria que falassem disso, porque na altura era a única empresa vocacionada à internacionalização do nosso café, em termos de criar espaço, até como uma forma de obtenção de divisas. O que é que foi feito disso? Me parece que depois a empresa foi dissolvida. Exatamente, mas vamos começar ainda pela primeira parte, pela produção. Por que é que nós não temos uma produção eficiente, e que modelos de produção nós podemos ter a esta altura? Bom, para reativar de uma vez por todas? Bom, antes disso eu queria referir-me ali a Angonabeiro, tanto quando se referia que foi convidada pelo Estado angolano para ajudar na produção do café. Pode ter sido verdade, e espero bem que tenha sido, mas na nossa ótica é que se assim foi, e desculpa esta... Não, esteja à vontade. Tem estado a ajudar muito pouco, portanto, para ser sincero. Portanto, ajudar na produção do café significa não só comercializar, mas também potencializar os produtos de café. Eu acho que não tem sido feito nessa vertente concretamente. Aliás, ultimamente, por aquilo que eu sei, Angonabeiro praticamente se retirou da comercialização do café interna que fazia, e pronto, como muitos, deixou um vazio. Portanto, na nossa opinião, ao apoio que precisamos, não é só para a comercialização, ou seja, para retirar o café das mãos dos camponeses, mas ajudar esses camponeses a produzirem mais café, para que tenhamos muito mais espaço para comprar café. Hoje em dia nos baseamos apenas naquilo que o camponês produz, com todas as dificuldades que tem. Entretanto, apoios como tal que precisa de potenciais comerciantes de café, esses produtores não têm.
Entrando concretamente, por que não produzimos café? Bom, não produzimos café porque o país se esqueceu, de facto, de que, e ouvimos aqui na história, que há históricos do nosso país que renasceram no café, ou seja, vieram no café e esqueceram completamente desse aspecto. O país não produz café porque, já tinha dito isso muitas vezes e deu algumas risadas, porque muitas vezes nós nos apegamos ao petróleo e esquecemos completamente um amortecedor importante que seria o setor do café. Ora, quando o petróleo, os preços baixam, o preço do petróleo baixa, nós teríamos um amortecedor que seria o café. Mas, infelizmente, isto não tem a acontecer. Há cerca de 8 anos atrás, nós temos um trabalho muito bom, muito importante, que é o levantamento da área caféicola no país. Indicamos o que devia ter sido feito nessa altura para o país poder produzir café e que seria depois, logo a seguir, isto levado para a Assembleia Nacional para aprovação. A verdade é que, pura e simplesmente, este trabalho não foi feito e o resultado é este. Hoje em dia ninguém sabe exatamente que café que o país produz. Entretanto, se formos ver nas contas do Estado, sabemos que saiu muito dinheiro para a produção do café. A verdade é que café, concretamente, não se fez. Nós temos hoje, por Parece hoje... desanimado, não? Bastante desanimado, porque, concretamente, porque o que seria de esperar... Não antevê mudanças nesse cenário? Ora, se quiser um exemplo mais concreto, nós temos nesse programa há 2 anos atrás. Se perguntamos de lá para cá o que é que evoluiu, portanto, 2 anos atrás, lembro-me, no Palácio de Ferro. No Palácio de Ferro, 2 anos atrás, um programa igual a este, bonito, bem concebido. O que é que evoluiu depois de lá para cá? Com certeza que o resultado não... Mas na altura parecia mais otimista. E estava muito mais otimista, como todos estávamos, infelizmente. Esse otimismo está a ser esbatido. Mas só um minuto, já vai voltar a falar. Paulo Ringote também esteve no programa há 2 anos e que perdeu o otimismo, tal aqui como nosso amigo João Ferreira. Eu queria, enfim, nesta parte do debate, provocar aqui os colegas de painel, mesmo para podermos espigaçar um bocadinho mais o tema, e dizer 2 coisas para provocar. Primeiro, em nossa opinião, Angola, enquanto nação, caiu naquilo que se conhece por sendo a doença holandesa. Nós perdemos-nos, entre aspas, com os rendimentos que o petróleo concede e deixamos de olhar para os demais produtos de exportação de Angola. Esta era a primeira observação. A segunda observação é que, pelas minhas contas, são mesmo só minhas, e mantendo o pico da produção que Angola registrou em 1974, que foram cerca de 250 mil toneladas de café, com os preços atuais, Angola estaria a obter receitas, digamos assim, em divisas, na ordem dos 700 milhões de dólares. Ou seja, 700 milhões de dólares é mais ou menos aquilo que as contas nacionais, aqui a balança de pagamentos, registra como sendo aquilo que o país arrecada com a exportação de diamantes. Os diamantes hoje, o valor de exportação... 700 milhões de dólares ano. 700 milhões de dólares ano. Quer dizer, dito de outro modo, de maneira assim um bocado mais popular, o produto interno bruto do café, se quiséssemos assim dizer, anual da Angola seria de 700 milhões de dólares. 700 milhões de dólares, atenção, mantendo como pivô a produção histórica de 1973, 74, 700 milhões de dólares é dinheiro que faz muita falta à nação. Muita falta à nação, pelos seus efeitos multiplicadores. Repare que as informações que temos, digamos, da crise cambial que o país também vive, o país tem estado a buscar financiamento no exterior de montantes próximos deste. Houve há poucos anos atrás a emissão de um instrumento de dívida pública nos mercados internacionais
Intervir aqui numa questão que tem a ver com uma das razões pelo facto do café angolano não ter neste momento um mercado internacional, que tem a ver com o facto de nós trabalharmos, e que nós Grupo Naveiro, somos uma empresa que compramos café por todo o mundo, tem a ver com a competitividade do preço, e que é uma commodity que tem uma cotação feita por várias instituições, e portanto uma das razões porque nós, Angola Naveiro, por exemplo, não conseguimos exportar os cerca de 800 toneladas que temos no nosso armazém, tem a ver com o preço a que adquirimos o café em Angola. E uma das razões que o preço está caro foi pelas organizações como o INCA, que inflacionou o preço junto dos agricultores e que disse, em vez de venderem o café coco ou o café mabuba a 100 kwanzas, vendam a 200. E, portanto, quando nós utilizamos uma cotação internacional, uma cotação oficial, e compramos cafés 600 ou 700 kwanzas aqui, e quando a cotação internacional é de $1,80 ou $1,90 para o café robusta, nós não temos preço para exportar. Ou então exportamos a perder dinheiro, ou então temos que utilizar cálculos e fazer aqui algum tipo de ginástica utilizando um câmbio de rua. E isto não é sustentável para nenhuma empresa séria e digna como é a nossa. Ou seja, nós precisamos de comprar café a um preço competitivo para o conseguir exportar. E precisamos que o preço de mercado em Angola seja o preço da concorrência, porque a nível de café, Angola não concorre com a África. Angola concorre com o mundo todo. Concorre com o Brasil, concorre com o Vietnã, concorre com os nossos vizinhos aqui da África, Camarões, Uganda, etc., Costa do Marfim, mas a verdade é que nós concorremos com o mundo todo. E nós não podemos tentar vender um café a $4 quando todo o mundo vende a 2. E essa é uma das razões. Eu só não percebi, se me permite esclarecer, os 200 kwanzas que referiu é o preço de que unidade? Do quilo do café mabuba. Do café mabuba. Ok, mas aqui o engenheiro Mainga, que representa o Estado, o poder público, tem a palavra, por favor. E já agora também gostaríamos de ouvir assim um resumo sobre políticas públicas que devem ser implementadas ou que estão a ser pensadas de modo a reativar a produção. Ok, muito obrigado. Talvez eu comece mesmo no fim, por responder aqui a Angola Naveiro, para dizer que o Instituto Nacional do Café, o INCA no caso, não estabelece preços de café. O que aconteceu simplesmente foi uma bolha registrada no próprio mercado em função da falta de divisas que se viveu, principalmente durante o ano passado. Tanto os players no mercado, que antes se dedicavam à produção, à comercialização de outros produtos, entenderam que a única chance que existia para se conseguir alguma divisa era investindo num produto de exportação. Assim sendo, foram para as zonas de produção, garimpando todo o café que aí existia. E, claro, quando a procura é maior que a oferta, os preços tiveram que subir. Foi tão somente isso que aconteceu. Agora, o que se nota nesse preciso momento, realmente, é o fato de quando os preços sobem, tanto os camponeses, nos anos passados, venderam seu café a 300, 400 kwanzas. E hoje, com esta bolha toda que arrebentou, ir para lá e dizer que não, o preço real tem que ser este, há uma certa dificuldade realmente nisto. Então isso não foi nem a intenção do INCA, mas foi o próprio mercado que regulou isso em função da falta de divisa que se registrava no passado. Agora, indo às outras questões, principalmente a questão que aí foi levantada, por que não temos produção sustentável de café? Portanto, nós estamos cientes que existe nesse preciso momento um atraso tecnológico enorme em termos de produção. Os modelos de café, os modelos de produção que eram seguidos há uns anos atrás, hoje já não se coadunam com a nossa realidade, de maneira nenhuma, já não se coadunam. Um exemplo muito vivo,
Angola foi terceiro produtor mundial de café lá para os anos 73, 74. Numa área de 525 mil hectares, produzia 210 mil toneladas. Hoje o Vietnã, nessa mesma área, produz 3 milhões de toneladas. Por quê? Porque realmente os avanços tecnológicos registrados não foram acompanhados por Angola. É tão somente isto. Não é? Também para dizer que se em 1974, 210, 220 mil toneladas representavam o terceiro lugar, hoje a Guatemala, com esta mesma quantidade de café, é tão somente o 10º dos top 10 no mundo. Então há um atraso. Qual é a nossa produção atual? A nossa produção é irrisória. É irrisória. Sim, mas irrisória dá um número, não é? Acho que até outubro parece que foram 7 mil toneladas, não é? Pois, estão todos curiosos em saber isto. Quando você fala de estatística, a gente sabe muito bem realmente o que é que se passa. Nós sabemos que não são fiáveis, mas aquilo que existe. Bom, a nossa produção, neste preciso momento, os números oficiais apontam para cerca de 6, 7 mil toneladas. Se comparados com as 220 que nós produzíamos, não temos café, por assim dizer. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque as técnicas de produção que fiz referência não acompanharam a evolução do café no mundo. O nosso café é velho, as nossas plantações são velhas. Nós ainda fizemos café baseado à sombra, não utilizamos nem fertilizantes, nem adubos, nem nada. Quer dizer, nós não utilizamos mecanização na cafeicultura, não é? Nós baseamos no princípio de café orgânico, tudo feito à base de sombra. O cafeeiro para produzir tem que ter sol. Mas, a par disso tudo, o principal dos problemas é que não há investimentos, como o Dr. Ringote fez menção, não há investimentos sustentáveis direcionados para a atividade cafeícola. Isto a ser feito, acreditamos que podemos reverter o quadro cafeícola que atualmente se registra nesse preciso momento. Quais são os modelos que devem ser seguidos? Bom, o Instituto tem políticas marcadas nesse sentido, não é? Nós sabemos quais são os problemas que atualmente existem nesse preciso momento. Também temos noção quais devem ser as soluções, mas como se disse, o principal problema tem que passar por investimentos. Não somente investimentos do Estado, mas também e sobretudo investimentos da banca privada. Tem que haver créditos direcionados para a atividade cafeícola por parte de quem realmente está a produzir, não é por aquele de que ele está a vender. Nós entendemos que o café é uma cultura que para atingir o ciclo produtivo leva 3, 4 anos. Infelizmente, nós somos muito céleres, queremos que tudo aconteça amanhã. Para o café isto não é possível. Eu fiz uma viagem para o projeto do Kwanza Sul, em que um produtor diz-me que produzir café tem que ser como ir à escola. Se queres chegar à 5ª classe, tens que esperar 5 anos. Não pense que ou seja, depois de 2 anos perene, não? Exatamente. E nós estamos a 10 minutos, estamos a 20 minutos do final do programa e aqui há convidados que ainda não falaram e chegaram muito cedo, como aqui a nossa amiga Carolina. Olha, até já esqueci o seu nome, Carolina Fernandes, né? Está tudo bem, né, Carolina? Vamos falar um pouco sobre o consumo de café, o consumo de café nacional. A Carolina é gestora aí do empreendimento que funciona na Baixa de Luanda, que só vende cafés nacionais, não é isso? Certo, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Desculpe. Na verdade, eu estou aqui representando não muito para a área do consumo, mas principalmente para a área do Centro de Promoção do Café, que é um espaço interativo onde a gente divulga informação técnica relevante sobre a cultura cafeícola. E a ideia principal do centro é justamente promover a cultura cafeícola no sentido de massificar... Promover a cultura cafeícola, isso tem que ter impacto no consumo, certo, né? Tem. Não, mas vamos falar ainda aqui um pouco aqui, eu sei que você pode falar sobre isso. Que marcas de café é que vocês vendem, pelo menos, servem aos vossos clientes? De momento nós estamos a trabalhar com 3 marcas de café nacional, que é o Café Gabela, Café Cazengo, e temos uma outra que a gente experimentou agora, que é o café que vem da província do Uís, que a gente designou como nosso café. É um café da marca Ambris. A ideia é mostrar a potencialidade em termos de produção e de transformação do café a nível interno. E qual é a reação dos clientes? Portanto, vocês
não é uma atitude de protecionistas. Vocês vetam a entrada de cafés estrangeiros. Vocês comercializam apenas marcas nacionais. Certo. Qual tem sido a reação do público, por exemplo? Tem sido boa, muito boa mesmo. Porque nós, como a história já revelou, que a gente tem potencialidade, ou seja, tem qualidade no café que é produzido local. Então, um dos maiores problemas que muitos escritores apontam que é que o país peca na transformação do mesmo, ou seja, não tem uma boa qualidade em termos de transformação do café. Porque não temos técnicas, se calhar, ou conhecimento de como transformar ou como torrar um café em termos parâmetros ideais, tipo uma torra média, uma torra escura, não temos esse conhecimento. Então, a ideia, muita gente teve apreciação de que o melhor café normalmente vem de fora, ou seja, os países que mais produzem café ou que torram café têm a detentora da qualidade do café em termos de produto final. E a ideia é mostrar que localmente pode fazer uma torra, desde que a gente investe nesse setor, e que tenha qualidade, e que o apreciador ou consumidor de café, que é um dos problemas também nacional, que nós somos um país... A questão do consumo, né? Em termos de consumo, nós somos um país ou seja, voltado ao consumo de café, e temos alguns déficits ainda, tabus com relação ao consumo do café, ou seja, os efeitos da cafeína na saúde humana. Então, a ideia é mostrar que o café nacional, mesmo transformado local, tem qualidade. Eu reparei, bem, no processo de preparação deste programa, eu fui várias vezes ao vosso espaço e reparei também que é muito frequentado por estrangeiros, e que vão especialmente lá pelo café, não muito pela alimentação. Não estou a dizer que a vossa comida não seja boa, né? Mas vão lá fundamentalmente pelo café. Como é que tem sido a reação e a interação com o pessoal fundamentalmente estrangeiro, e que também reparei que são fundamentalmente pessoas que procuram, que vão ao Ministério dos Petróleos e depois fazem sempre aí uma parada no vosso espaço? Tem sido uma presença. Temos tido feedback muito bom, muito positivo. Por exemplo, quando a gente implementou o café, quando inauguramos o espaço em si, a gente começou com o café Kazengo. E muitos deles não conheciam esta marca, não tinham contato com esta marca. E depois, muita gente tinha noção de que café nacional, ou seja, café de Angola, é só café Ginga. Não tinham apreciação de que existem outras marcas para além do café Ginga. Então, quando começaram a provar o café Kazengo, foi notório que eles gostaram muito do café pelo sabor em si do próprio café. Depois a gente teve a ideia de implementar uma outra marca, que é o Café Gabela, que é uma marca blend, ou seja, é arábica e robusta, um robusta mui e um arábica, nesse caso do Kassong, produzido no Kassong. Então, os clientes, principalmente os estrangeiros, deram uma apreciação de que o café Amui é um café muito bom, porque tem uma cotação em termos, por exemplo, de qualidade muito superior em relação às outras variedades de café produzido local. Depois a gente trouxe um outro café que é do o Ambris, que era justamente para fazer o contraste, para a gente saber quais são as variedades mais procuradas, mais apreciadas em termos desse tipo de clientes, que são os estrangeiros normalmente. Então a ideia é que o nosso café é bom mesmo, principalmente quando a gente... Um dos maiores problemas que a gente toca é a forma como o café é preparado. Por vezes não é só a torra, tem a ver com quem vai tirar o café, o próprio barrista. Em Angola nós ainda não temos essa apreciação, que é importante ter locais onde um estrangeiro tem que chegar e consumir um café de qualidade, bem feito, um café expresso, por exemplo, bem feito. E bem tirado, né? Bem tirado mesmo. Eu acho que a malta aqui só sabe tirar bem o fino, né, Paulo Ringota? Agora tirar bem o café é um pouco mais complicado. Mas está aqui também um apreciador de café que tem raízes também, família. Também já vai. E tem raízes também familiares no coisa. Eu sei que você também é um frequentador daquele espaço, aquele emblemático. Eu também espaço. sou frequentador do mesmo espaço e... Exatamente, e você opta fundamentalmente pelas marcas nacionais também. Exato, pelas marcas nacionais, porque é preciso não esquecer que o café produzido em Angola é essencialmente café orgânico. Portanto, é totalmente, se calhar 90 e tal % café orgânico. Quer dizer que, do ponto de vista daquilo que são as técnicas e os aditivos que são colocados para aumento da sua produção e exploração eventualmente, o nosso é 100% natural, portanto, é muito mais aconselhável. E se calhar por aí também possa ser que justifique o preço
de compra que tenham os produtores, portanto, os compradores, né, locais. Mas dizer que em termos e esse de sabor pode ser apelativo, né? Em termos comerciais, pelo menos publicitar este aspecto como aqui já foi orgânico do referido. café. Portanto, é assim, só o facto de pegarmos na reputação que tem, por exemplo, a Ango Nabeiro a partir de Portugal e aquilo que são os 40 e tais países para onde exporta os seus produtos. A partir daí, percebendo que se trata de uma empresa, quer dizer que há negócio, e um negócio muito interessante. Ora, se nós ao longo de todos esses anos não conseguimos montar um negócio suficientemente competente para extrairmos os dividendos que deveríamos extrair, alguma coisa está mal feita. E não está certamente nos solos e no arbusto em si. Portanto, pode estar associado às técnicas, portanto, à intervenção humana do ponto de vista tecnológico. Relativamente à divulgação dos cafés que nós temos cá, eu, por exemplo, sou frequentador desta casa que aqui foi referida, mas, por exemplo, muitos amigos, e principalmente aí estou a ver na perspectiva turística, ao longo da Marginal de Luanda, ao longo da ilha de Luanda, em outros pontos específicos da cidade de Luanda, não existe um espaço, uma boutique, não existe um quiosque que comercialize e divulgue com muita consistência o produto nacional. E hoje temos até uma facilidade enorme. Qual é? As páginas web. Portanto, um grupo de pequenos cultivadores, 5 ou 6, têm dinheiro e têm recursos para poder divulgar o seu produto. Agora, é claro que precisam de ter toda a estrutura mercadológica afinada, desde o ponto de vista da produção de um produto suficientemente apelativo para produzir o diferencial e ser comercializado. Mas agora, que nós temos isso naturalmente, falta a nossa intervenção do ponto de vista de dizer assim, o produto está dimensionado para que mercado? Hoje o mundo é o mercado mundial. Então, exatamente. Fazer esse esforço. 16h19, programa Conversa Sombra da Mulemba. Estamos a transmitir em direto a partir do supermercado Candando de Viana. Temos mais 11 minutos do programa. Vamos passar aqui a palavra ao diretor da Ango Nabeiro para falar um pouco sobre... Nós gostaríamos que falasse um pouco do incentivo ao consumo nacional, pelo menos consumo nacional do café. Quando se fala aqui de café, normalmente tem-se o foco depois como exportação, mas é preciso criar um mercado interno de café. Somos 30 milhões de habitantes, imagino que 11 milhões de pessoas em Angola tomassem pelo menos 2 xícaras de café por dia. Isto já seriam muitos empregos, etc, e muito dinheiro a circular na economia. Mas depois aí o Paulo Ringote poderá dar uma chega sobre esse aspecto que tem mais a ver com a economia, com os números e empregos que podem ser gerados através do incentivo ao consumo. Por favor. O consumo do café em Angola interno é bastante baixo. Existe também, e acho que é sabido, existe algum estigma ainda em relação ao café, ao efeito da cafeína. As pessoas acham que a cafeína é prejudicial, faz taquicardias, ataques cardíacos, etc. Então nós até fizemos alguns estudos que nos diziam que os consumidores essencialmente bebiam café no pequeno almoço, misturado normalmente com leite, e nos óbitos, para se manter acordado para velar o falecido. Portanto, existe um trabalho que estamos a fazer em 2 vertentes. Uma que é desmistificar o consumo do café e reforçar os benefícios. É um estimulante intelectual, é um estimulante muscular, ajuda na prevenção das doenças do foro neurológico, quer Parkinson, quer Alzheimer, tem características para ser utilizadas em cosmética, nas mulheres ajuda a reduzir os níveis de celulite. Portanto, tem uma série de benefícios que é preciso trabalhar. E é isso que nós temos trabalhado. Temos uma nutricionista, temos feito a comunicação dos benefícios do café, de um ponto de vista não de comercial de marca, mas do ponto de vista genérico. Vamos trabalhar todos para que o consumo interno do café aumente. E outra dos aspectos é também a ligação emocional e cultural que os angolanos têm que ter com o café. Perceber esta questão, e estes programas ajudam muito na relação que já tivemos com o impacto que já teve a nível económico. E nós fizemos até, junto a algumas fazendas, nomeadamente ali na fazenda do Rio Iri, fizemos a primeira edição da chamada Rota do Café,
em que convidámos clientes, os chamados VIPs, mas também clientes, também figuras públicas, e a própria equipa da Angonaber também foi, a fazer uma visita às fazendas, a fazer um cultivo próprio do café. Nós temos lá uma zona em que os convidados da Angonaber fizeram a plantação de pés de café e, portanto, esta ligação emocional também é muito importante, mas obviamente se as pessoas acharem que beber café faz mal, o consumo interno não vai subir, e era importante que subisse também para ganharmos aqui também alguma massa crítica. Interessante também foi a iniciativa... Não, vamos aqui ouvir... Não, rapidamente, engenheiro João Mainga. Portanto, é cultural, vá lá, digamos assim, não é? Grande parte dos países que produzem café, se estão sendo feita o Brasil e a Etiópia, não são grandes consumidores, infelizmente. O Brasil, por exemplo, é o segundo maior consumidor, não? Café do mundo. Exatamente. Portanto, e é a bebida mais consumida. O café, depois da água, é a bebida mais consumida. É mais consumida. Então, pronto, por isso, aqui o café nem disputa com a cerveja, né? Mas pronto, é outra realidade. Pronto, é ali onde eu queria chegar, que encontros desse tipo talvez ajudem a desmistificar até certo ponto os aspectos aparentemente negativos, mas que negativos não têm nada que existem com relação ao café. A tendência, como aqui se fez referência, é que tomar café, a tensão vai subir, vais ficar doente, vais ficar isto, e não é nada disso que existe. A própria Organização Internacional do Café tem feito que fazer um trabalho tem feito um trabalho enorme de comunicação num programa chamado Café e Saúde, onde são enaltecidas as grandes vantagens que existem em tomar café. Não, mas essa comunicação aqui em Angola não chega ao grande público. Não chega, mas é por isso que eu fiz menção que programas como esse são de todo muito importantes e podem ajudar até certo ponto a desmistificar aquilo que é aparentemente negativo existe com relação ao café. E é preciso manter às vezes esses programas financeiramente, por isso contamos com o vosso apoio, não é? Sim. Na vontade, olha, já temos pouco tempo, 16 horas e 24 Vamos ser minutos. muito telegráficos. Primeiro para dizer que... Telegráfico, um minuto. Um minuto. O senhor do Angonaber disse muito bem quando se referia que o INCA terá contribuído para o aumento dos preços. Não é porque o INCA tenha culpa nisso. Eu recordo, a minha engenheira Inga esteve comigo na Gabela no lançamento INCA, portanto, Instituto Nacional do Café. Exatamente. Órgão do Ministério da Agricultura. No lançamento da campanha da colheita do café, em que o então Ministro da Agricultura virou-se para o diretor-geral do INCA e disse: nessa altura vamos vender o café a 200 kwanzas o quilo. Portanto, o mercado depois explodiu em função dessa comunicação. Ou seja, é verdade que eu também tenho dados sobre isso, que a procura, portanto, demandou o preço para muito alto, mas foi a partir desse dado. Portanto, nessa altura se tinha dito que o quilo de café custaria 200 kwanzas o quilo. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com evasivas, porque infelizmente quando nós escondemos a verdade e depois não conseguimos produzir café, é pior. Se escondemos a verdade e produzimos café, ainda podíamos estar escondidos nisso. O que eu queria pedir a este programa era se calhar um tempo extra, porque de facto perdemos muito tempo com a história, e eu gostaria de pedir que fizéssemos isso mesmo. Não, tempo extra não neste programa, mas um outro programa, se calhar a sequência deste. Agora, há um outro aspecto muito importante que eu não quero deixar de dizer. O senhor falou da Wigimex, que extinguiu, da mesma maneira que extinguiram a Wigimex, também extinguiram a Procafé, uma empresa temos um tempo extra, temos mais 10 minutos. Ok, que era muito importante, ainda bem, que era uma empresa muito importante, a Wigimex contribuiu muito para a produção de café, foi extinta da mesma forma como extinguiram a Procafé. Portanto, no lugar da Procafé deve ter dado lugar, em vez de extinção, talvez que privatização, para dar sequência ao trabalho que a Procafé ia fazendo, uma vez que o Estado não ia de facto fazer esse trabalho. Infelizmente, até nisso, nós temos dificuldades. Fomos surpreendidos que queriam entregar, por exemplo, as instalações da Procafé Angoalizar. Por amor de Deus, portanto, onde é que estamos? Se não estamos a querer produzir café, estamos a querer dar sequência a um trabalho muito bem feito que vinha sendo feito, queremos entregar instalações da Procafé a uma empresa de comercialização que comercializa arroz, que não cria emprego, quando nós temos um projeto muito bem concebido que permita não só a comercialização, mas também a produção de café. Portanto, são esses e outros problemas que não permitem que nós estejamos a falar de café. Hoje, quando pegamos o INCA para falar de estatística, o INCA tem muita dificuldade em falar de estatística do café. Ora fala em 17 mil toneladas, ou fala de 7 mil toneladas, e nunca tem exatamente que dados é que o INCA tem. E andamos nisso, portanto, agora, se calhar, aqui o importante, e peço desculpa, fugir um pouco dessa regra,
Hoje estamos a falar do repatriamento de capitais, do dinheiro que foi lá fora, etc, etc. Os deputados estão preocupados, a sociedade civil está preocupada, inclusive ontem hoje, não me recordo, houve manifestações nesse sentido. Por que estas mesmas organizações também não se pronunciam no sentido de saber por que o país não produz café? Por que o INCA, por exemplo, não apresenta estatística? Por que o Fundo do Café não apresenta os dinheiros que recebe para implementar o café? Portanto, se calhar isso tudo iria ajudar com que os nossos deputados, a sociedade civil viesse a contribuir para que nós tivéssemos um pouco mais de alento, ou seja, aquilo que eu chamei de amortecedor para os outros produtos. O amigo Ringote disse há bocadinho que, de facto, nós nos esquecemos dos outros produtos, como o milho, o café e outros, porque nos refugiamos no petróleo. E é verdade, mas hoje, quando o petróleo dá um abalo, andamos todos assustados porque não temos os amortecedores que precisamos ter. Nós temos que produzir café, os bancos têm que sair para financiar a atividade do café. O produtor do café está lá, infelizmente o produtor do café está lá. Devemos melhorar, como disse o engenheiro Mainga, no sentido de dar mais técnica, portanto, à nossa produção de café, o caso do adensamento das áreas de café, talvez passar para a produção mecanizada do café. Enfim, tudo isso pode ser feito, mas tem que haver uma política do governo. Nós já pedimos muitas vezes, o Ministro da Agricultura, esse novo, quando começou bem nesse sentido, mas parece que já está a amolecer também nesse sentido. Portanto, infelizmente, eu fico muito triste quando nós sabemos o nosso foco, quando sabemos o que nós podemos fazer e não fazemos. O país precisa disso. O país precisa de produzir café. Há muitos interessados em produzir café, só que não têm a abertura. E a capacidade, a vontade, a gente. Há pessoas que, como eu e outras pessoas que nasceram no café, continuam no café e hoje não tem como produzir café. Ora, porque tem vocação para isso. Exato. Querem agora fechar a Café Angola também, segundo os dados que existem. Quem é que vai exportar café? Ora, numa altura precisamos de uma empresa de comercialização de café privada, talvez como era a Procafé, e nós até criamos uma empresa, a nova Procafé, que tem dificuldade em avançar porque não encontra a receptibilidade nos órgãos competentes. Mas, caríssimo João Ferreira, eu gostaria de fazer aqui um pedido, e mesmo já ao vivo, que é o seguinte: eu acho que seria bom que nós pudéssemos partilhar esse estudo que foi efetuado e que anunciou até 2 anos no nosso programa. Vamos partilhar este estudo. E aqui, com a ajuda do nosso amigo Ringote e dos outros intervenientes, vamos preparar um programa e, digamos, debater, conversar mais afincadamente sobre isso e de forma muito mais precisa, porque também é um pouco difícil estar a levantar aqui questões para mim como moderador, porque não conheço o setor e nem sequer tenho um mínimo de conhecimento para fazer perguntas mais específicas e depois levar o debate à vontade. Mas são 16 horas e 30 minutos, portanto temos mais 10. Falamos sobre isso, a necessidade de fazer uma mesa redonda sobre o café. Mas uma mesa redonda não é igual àquelas que se fazem realmente no país. Faz uma mesa redonda, depois ninguém cobra resultados, não sabe, uma mesa redonda com cabeça de nunca mesmo. Exatamente, vamos trabalhar nisso. A produtora deste programa vai tentar cuidar da realização de uma mesa redonda. Estou a ver aqui um sorriso, pelo menos aqui do diretor da Ango na Beira, provavelmente até já temos um parceiro na realização dessa mesa redonda. Agora vou dar aqui a palavra ao Ringote, que estava a fazer uma série de anotações e que por isso temos mais 10 minutos do programa. Muito obrigado, naturalmente. Eu ouvi aqui com preocupação a intervenção do diretor-geral da Água Nabeiro, quando nos informou que houve a intervenção de alguma autoridade pública no sentido de decretar o preço do produtor, o que passou a retirar a margem de comercialização aos exportadores, vamos assim dizer, como é o caso da Água Nabeiro. E para dizer o seguinte, quando pensamos na economia rural, sim, nós temos de pensá-la por um conjunto de segmentos que o circuito de comercialização rural deve obedecer. Ou seja, tem de haver o produtor de café que produz e vende a um armazenista, a um grêmio do café. Este, por sua vez, dentro daquilo que é o ciclo, pode exportar o produto, digamos assim, a fruta do café, ou pode torreficar. Ou seja,
é preciso que se obedeça a todas as etapas do processo do café, porque se o pequeno produtor, e é pequeno produtor, quiser vender o seu café a um preço superior àquele que é comercializado no mercado internacional, é verdade que não há possibilidades de exportarmos café, porque ninguém vai dar de comprar aquele café. Então, é ali que nós pensamos que as autoridades públicas devem intervir. O Estado deve intervir na sua função clássica, é de regular, não é? E esta regulação deve ter em linha de conta a cadeia de produção e a cadeia de comercialização do café, porque de outro modo não será possível. Se nós olharmos para a história, os níveis de produção que Angola alcançou no passado, aquela produção e aquela comercialização, digamos assim, teve um conjunto de intervenientes. Quer dizer, é preciso que esta cadeia, não é, de intervenientes se reponha. Sempre soubemos, e naturalmente o nosso executivo está atento a isso, da necessidade da revitalização do comércio rural, garantir com que a pequena produção do pequeno produtor possa efetivamente ser escoada dos locais de produção para os locais de consumo. Há dia de ouvirmos dizer que as pessoas têm o ministro do Comércio a informar que está a ser, enfim, refeito o programa que no passado se chamou de Papagro. Este, na verdade, é um programa fundamental. Foi mesmo um papagro. Fundamental para garantir o escoamento da produção do interior para os centros de consumo, sejam eles nas cidades, nos centros urbanos, sejam eles para exportação. O Executivo também tem, enfim, preparado um programa que se chama Prodese, que é um programa de revitalização da produção e diversificação das exportações e substituição de importação. Ou seja, é preciso que o Estado, no que diz respeito à atividade económica, o Estado deve traçar políticas, sim, e deixar com que os operadores privados façam movimentar a economia. De modo que isto é o que eu gostava de aduzir aqui, e olhando um bocadinho também para aquilo que é a experiência internacional, estava a coletar alguma informação. Os grandes produtores de café a nível mundial, como por exemplo a Colômbia tem 500 mil pequenos produtores de café. Ou seja, o modelo da grande roça tem que ser substituído. Ou seja, tem de coexistir. E a visão que há é a revitalização das grandes roças. Corretamente. Tem que coexistir o pequeno produtor, sim, e aqui naturalmente pequeno é relativo, dependendo da área de produção, com a grande indústria, a grande roça. Dizia então, a Colômbia tem, por exemplo, a Colômbia é o terceiro maior produtor de café a nível mundial. Tem 500 mil produtores de café. A Etiópia, que é o maior produtor africano, tem 1 milhão de pequenos produtores de café. 1 milhão de pequenos produtores? 1 milhão de pequenos produtores. Quer dizer, o Uganda, o Vietnã, que é o segundo maior produtor de café a nível mundial, também tem 500 mil pequenos produtores de café. Ou seja, parece-nos que o caminho é este. O próprio Brasil, que é o maior produtor de café, mais de 90% da produção do café do Brasil é feita por pequenos produtores de café. Mais de 90%? Mais de 90% da produção. Exatamente. E nós também já consumimos mais de 90% do nosso tempo, por isso muito obrigado. Dar a palavra e agradecer aqui a presença de todos, especialmente aqui do nosso amigo José, da Cafetaria Creme aqui do Candando, e o café que nós aqui tomamos, os bolos e tal, isso foi tudo uma gentileza aqui da Cafetaria Creme, que tem aqui o nosso amigo José no seu comando. Está tudo bem, José? Obrigado. E chamei-te aqui apenas para agradecer-te pelo apoio prestado. Ok. E já agora, há quanto tempo é que você está aqui no Candando? Bem, eu estou aqui já há 2 anos. Há 2 anos dentro da marca, né? Dentro da marca Candando. Começamos no Morro Bento e estamos aqui na Cafetaria Creme de Viana.
Yeah. Há sempre, em todos os candandos, funciona uma cafetaria creme, né? Sim, funciona. Exatamente. Em todos os candandos. E aqueles também que ainda vão vir, para ser construído, também vai ter a cafetaria creme. Ok. E já agora, o café é muito consumido? Quem mais consome café aí? Bem, o café aqui é muito consumido pelos nossos clientes. Sobretudo, temos um novo modelo que é o café bombom, um frappuccino, o cappuccino. Café bombom. Certo. Não foi servido aqui a esta mesa, né? Não foi servido. Na próxima teremos café bombom. Valeu, um abraço. Okay, obrigada. Conversa Sombra da Mulemba volta daqui a 8 dias com Raimundo Salvador, Francisco Gioconda, patrocínio da Unitel, e um abraço especial ao Candando, que significa abraço, que felizmente abraçou aqui a nossa proposta, abraçou Conversa Sombra da Mulemba. Eu sou o Raimundo Salvador, aqui o técnico é o Francisco Gioconda, e tivemos apoio também de um jovem que está aí, mas não tenho aqui o nome dela apontado. Não faz mal, no próximo programa cito, que será daqui a 8 dias. Bye, bye! Acompanhe as equipas, os jogadores, resultados e classificação. Envia basquete para 19151 ou vai a www.unitel.ao/basket. Unitel. Conversa à sombra da Mulemba. Da raiz às folhas, passando pelo caule. Diálogos de ontem e de hoje para a construção do amanhã. Conversa à sombra da Mulemba.